Boa noite, Luciana. Como a gente Boa estava noite. conversando, a telemedicina teve um crescimento muito grande, e um grande e repentino por conta dos reflexos aí dessa pandemia de Covid-19, certo? Verdade, Rafael. Na realidade, foram uma das primeiras medidas que foram tomadas, né? Porque ela decorreu do isolamento social. Então, para favorecer esse isolamento, se falou, logo no começo da pandemia, da possibilidade do teleatendimento. E alguns médicos, de fato, foram pegos de surpresa, mesmo sendo um ato autorizado desde 2002 pelo CFM. Né? Mas pegou o pessoal desprevenido, digamos assim, É, né? ele, E que ele gerou era, muita segurança. ele já era autorizado, mas faltava alguma regulamentação, e enfim, Exato, deixaram para fazer essa regulamentação agora, e o que causa essa insegurança não só do médico, quanto dos pacientes também, né? claro. É, Sim. Com relação à responsabilidade, né? Qual é a diferença de responsabilidade na sua visão? Eu já adianto que eu entendo que é muito parecida, né? É a mesma coisa. Qual é a diferença de responsabilidade e qual é o reflexo disso para o preço da consulta, né? O que você entende sobre isso? Claro. Então, em termos de tanto de valor ou de responsabilidade, estamos diante do mesmo cenário. Eu entendo, assim como você, que a responsabilidade é a mesma, né? O profissional ele tem que garantir àquele paciente a qualidade de seu atendimento. Ele tem que respeitar e tem que zelar todos os princípios que ele zela por uma consulta presencial. Então, a responsabilidade desse tipo, ela é 100%. E, portanto, o preço também não tem que mudar, né? Certo? Portanto, não tem por que mudar o preço, né? O É, profissional vai dispor aquele momento do atendimento, vai dispor agenda, vai dispor conhecimento, isso. assumir a responsabilidade, né, por um eventual tratamento ou uma consulta. Então, não tem por que haver diferença de preço, de valores, Isso. enfim, Bom, nada nesse então sentido. aí para a gente tentar minimizar essa insegurança que naturalmente foi gerada, né? É, eu acredito que então o que tem que ser feito, que isso tem que ser feito através de um documento, é um pacto de alinhamento de expectativas entre o médico e o paciente, de uma forma que o médico possa esclarecer ao paciente essa questão que eu acho fundamental, essa questão de que o profissional ele tem o direito de chegar num determinado momento do atendimento virtual e dizer, ó, a partir daqui eu não quero continuar esse atendimento dessa forma porque o meio não está adequado para que eu chegue num diagnóstico melhor possível. Lógico, isso só naquelas questões em que, por acaso, essa limitação ocorrer, né? Pode ser, tem alguns Claro, atendimentos que pode ser que corra do início ao fim sem problema nenhum. Mas eu acho importante, nesse claro. pacto inicial, nesse documento, que conste a informação e que o paciente compreenda que o médico ele vai ter a responsabilidade de dizer até onde dá para ir com o atendimento virtual. A partir do momento que não der mais, o médico vai dizer, não vou atender assim, você vai no Perfeito. meu consultório, ou se eu não estiver atendendo presencialmente, eu vou indicar para um colega, eu vou encaminhar um hospital, certo? Esse termo, ele chama termo de consentimento Perfeito. livre e esclarecido, porque o paciente tem que ter a liberdade de aderir Sim. ou não a esse tratamento e o médico tem que esclarecer e depois poder provar que esclareceu essas peculiaridades do atendimento virtual, certo? Perfeito. Eu acho que a grande garantia do médico é essa limitação. É, como ele vai ser responsabilizado por qualquer consulta, qualquer tratamento, qualquer diagnóstico, ele tem que ter a liberdade de estabelecer esse limite, como você disse. E o, E o paciente tem também isso, que aderir a essa forma. Né? Ele tem que estar ciente que isso pode acontecer. E aí a gente garante que os dois lados estejam no mesmo equilíbrio. exatamente. Então, por causa disso, tem que ser feito esse pacto, esse termo de consentimento tem que ser feito obrigatoriamente em todos os casos de atendimento telepresencial. É, tem que ser feito, na realidade, já no momento do agendamento dessa consulta, para que aquele paciente saiba o que esperar, Isso. para E que para que essa ele tenha tempo, interrupção. para que ele tenha tempo de refletir se quer o atendimento ou não, né? Só completando, só para a gente não esquecer, Claro, eu acho que é importante a gente alertar que esse termo de consentimento para atendimento virtual, ele não se confunde.
Ele vai tratar só da questão do meio de atendimento. Ele não se confunde com aquele termo de consentimento informado que já se discute faz tempo e que deve ser usado para casos de atendimento mais complexo, de procedimentos mais arriscados, né? Isso continua existindo, Eventual tratamento. Isso continua existindo, vai ser utilizado quando for adequado. A discussão já é anterior, né? Já era usado nos consultórios, né, Rafael? Isso, Esse exatamente. termo de autorização para submeter o É, paciente a qualquer tipo de isso, procedimento, cirurgia, isso. exame, enfim, Mas isso já era. esse termo ele é mais complexo, ele tem alguns casos em que ele é praticamente obrigatório, quando o risco é maior, né? Já o termo de consentimento para a questão do atendimento virtual, eu acho que ele é necessário sim, em alguns casos ele é obrigatório, mas ele é simples, e por isso mesmo ele não pode deixar de ser feito, certo? Além da questão além da questão da liberdade de limites, né, de respeito ao limite do atendimento virtual, eu acho que também tem que constar desse termo a liberdade do médico de autorização para o médico gravar a consulta. Eu aconselho fortemente, eu sei que não é obrigatório, mas eu aconselho fortemente que os médicos gravem essa consulta e tenham armazenada essa consulta gravada para a segurança dele. O que não implica em deixar de fazer prontuário. Fala, você ia falar, o que foi? Sim, não, na realidade, o que eu queria chamar a atenção, eu concordo totalmente com você, de fato, o teleatendimento, ele, ao meu ver, ele já é um método que ele vai superar a pandemia, então, tem essas questões que precisam ser consideradas e, com certeza, a gravação é o que se recomenda. Só que, para atingir a finalidade neste momento de pandemia, a gente tem que lembrar fortemente também que isso não é obrigatório. Exatamente para que toda a classe médica possa usar o teleatendimento. E não só, na realidade, aqueles que têm esse domínio de tecnologia, plataformas já contratadas, enfim, né? Então, Enfim, o em que médico que não pese tenha, uma recomendação, o médico tem que saber que ele consegue operar. Isso. Ele, na verdade, Consegue operar sem essa exigência. aquele médico que não tem esse domínio da tecnologia, ele vai continuar atendendo da mesma forma que antes, mas vai enviar um termo de consentimento para que o Da mesma paciente forma. saiba que, então tá, ele vai atender por telefone ou ele vai atender por uma ferramenta de vídeo mais simples que não grava, o paciente tem que assinar o termo dizendo que concorda que isso vai até o Mesma limite forma. onde é possível, certo? E aí, mais importante Isso. ainda, o médico continuar anotando do jeito que ele anotava antes e o prontuário, que é obrigatório, que ele sempre vai ter que fazer mesmo, né? Perfeitamente, porque veja, mesmo que o médico grave as consultas, isso não exime de fazer as anotações no prontuário. O prontuário é obrigatório, né? Então ele tem que continuar sendo feito. A gravação, ele vem de forma adicional e nunca para excluir o prontuário. Então Inclusive isso quando também é tem que ficar muito feito, claro. quando o prontuário é eletrônico, a gravação pode ser adicionada a esse prontuário como uma informação a Perfeito. mais, né? Para a gente terminar, com relação à receita, Tá. existe a receita que era feita só para o farmacêutico poder lá encontrar o remédio, que é a receita não controlada, e existe a receita controlada. Ambas sempre foram feitas em papel, em meio físico, né? A receita que não é Perfeito. controlada, imagino que não tem muito segredo, a receita não controlada, o médico faz, manda uma imagem para o paciente, pode ser uma foto, pode ser digitalizada, e o paciente só vai utilizar na farmácia para que, inclusive a farmácia também pode atender virtualmente, e essa receita não controlada, ela vai ser usada normalmente. A receita controlada, o que nós estamos vendo é que existe uma polêmica aí, né? A receita controlada, ela existe no meio A físico. receita controlada, na realidade, é uma das novidades, né, dessa regulamentação nesse período de Covid. Que é o receituário eletrônico, que se faz, uma das formas, né, de fazer a operação é através do certificado, né? Não é Certificado única e digital, né? exclusivamente. Assinatura O digital, né? certificado digital. Isso. Não é a única forma de fazer, essa portaria, na realidade, também descreve outras possibilidades, mas foi um método que se encontra muita resistência por não conseguir controlar a quantidade de vezes dentro do período de validade da receita que o paciente poderia usar.
Isso. Então, tem essa polêmica ainda, a Porque Anvisa não está... aquela via física que existe tradicionalmente, que pode ser continuar, Ela era pode retida. também na mesma linha de não limitar o médico que não tem acesso a essa tecnologia, aquela via física, a receita controlada física pode continuar sendo feita, o médico pode enviar por portador, pelo correio, ou o paciente pode vir buscar na portaria, enfim, a receita É uma física forma de controlada fugir pode, dessa discussão, né, também. isso, é isso. A receita física continua valendo e pode ser feita. E existe também a receita eletrônica. No momento, eu sei que atualmente ela tem sido aceita, mas isso tem sido realmente muito discutido, porque o médico ele emite uma receita eletrônica em PDF, né, que é um arquivo PDF, insere uma assinatura por meio de certificado digital, só que o paciente fica com uma via eletrônica de uma receita controlada que ele pode usar quantas vezes ele quiser, né? Ainda não existe um controle rígido. Ainda não existe um controle rígido para esse tipo de uso. Enfim, acho que concordamos com isso. E Concordamos. acho que para mim, falamos o básico, né? Falamos o que precisa ser esclarecido aqui. Diga se Eu tem mais acho que alguma a coisa. ideia que tem que ficar em mente, e para concluir, né, essa informação, é a possibilidade de manter toda a classe operante, de manter todo mundo, todos os médicos, aqueles que possuem certificado digital e os que não possuem, né? Porque o CRM digital ele não é obrigatório, então é uma classe que não tem a obrigatoriedade de estar informatizada, e aquele médico que não o possui também tem que continuar operando de forma não burocrática, né? Isso. Então, O seja através importante do nesse envio de momento é isso, receita né? física, Isso. né? O Enfim, importante acho no que só momento é para isso, entender a né? ideia do momento em que É a estamos. questão da palavra-chave no momento, que é viabilizar o atendimento. As Viabilizar o pessoas precisam de atendimento, sem atendimento, dúvida. quem já estava em tratamento, quem tem uma doença crônica precisa continuar sendo atendido, e o médico também tem o direito de não se expor, né? O médico que não quer se expor ou que Claro. não pode se expor, né? Tem muito médico que é grupo de risco, né? Que não pode se expor, que ele continue dando suporte para os clientes dele e exercendo a atividade E dele. geralmente esse grupo de médicos que não pode se expor porque tem que faz parte do grupo de risco de alguma forma, coincidentemente vai ser aquele que se justifica que esteja mais alheio à tecnologia, né? Isso também, é Então, para que verdade. pessoas, Isso, elas também têm que continuar operando, assim. E isso é exatamente. uma facilidade que se dá e que tem que ser respeitada. A gente tem que pensar hoje no momento em que vivemos. Até os planos de saúde concordam em custear os teleatendimentos, que antes dessa pandemia era também discutido, e hoje não. Enfim, tudo para favorecer o isolamento social, né? Alguns planos de saúde estão, inclusive, oferecendo o atendimento virtual pelas próprias plataformas deles, né? Pelo aplicativo deles, enfim. Enfim, acho que vamos encerrar por hoje. Tá bom por hoje, acho que esclarecemos bastante. Sim. E eu Acho que agradeço aí, atendemos o objetivo, né? agradeço De aí a conversa informação. e Eu que vamos, agradeço. vamos, vamos continuar à disposição aí para quem quiser tirar dúvida com a gente depois. Com certeza. Ok, Foi um prazer, abraço. Rafael. Tá bom. Obrigada.